Olá, turma! Então, hoje começamos o nosso conteúdo que vai falar sobre perímetro e área. É um conteúdo bem legal. Vamos começar pelo conhecimento básico, simples, com as regrinhas, e ao longo das nossas aulas nós vamos intensificando esse conceito e aprendendo como utilizar ele no nosso cotidiano, tá bem? Aqui tem uma regra, um resumo, uma síntese de perímetro e área. O perímetro é o contorno de um polígono, ele é a soma dos seus lados. Ele é representado pela letra P. Então, aqui nós temos um polígono. Então, o perímetro seria a soma de quantos centímetros tem aqui, nesse ladinho, nesse e nesse. Então, perímetro é a soma dos lados que o polígono apresentar. Área é a superfície de um plano. Lembra? Nós conversamos sobre o plano. Aqui, por exemplo, tem a capa do nosso livro. Então, nosso livro é um plano. A área é a medida desse plano, representado pela multiplicação. Para calcular a área, eu vou usar uma regra. Multiplicação da base, que é o comprimento da figura, vezes a altura. Então, voltamos agora com o nosso polígono, que eu estava mostrando agora há pouco. Então, quantos centímetros tem de base e quantos centímetros tem de altura? Para calcular o perímetro, era somar todos os lados, certo? Para calcular a área, eu só preciso de dois valores. O valor do comprimento, que chamamos de base, e o valor da altura. Então, eu precisaria saber quantos centímetros tem aqui e quantos centímetros tem aqui. E fazer uma multiplicação. Área é multiplicação. Para avançarmos aqui na explicação, aqui tem um outro resumo. Revisando então, o perímetro é a soma dos lados, a soma de todos os lados. Aqui estou usando um polígono que tem 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura. Então, eu quero calcular o perímetro. Considerando que este lado é igual a este, esse de cima, são paralelos e têm a mesma medida. Então, esse lado também tem 10 centímetros. Esse meu lado aqui, o lado esquerdo, tem 6 centímetros. Quanto que vai ter o lado direito? Também 6 centímetros. Agora, eu tenho 4 valores e vou realizar a soma. Então, eu represento o perímetro, letra P. Então, eu vou somar todos os lados. 10 mais 6 mais 10 mais 6. Ou também posso fazer 10 mais 10, 20. 6 mais 6, 12. Quanto que dá? O perímetro dessa figura é 32. É 32 centímetros, certo? Agora vamos para a área. O polígono está utilizando as mesmas medidas. Eu tenho 10 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura. Só que a área eu não vou somar, eu vou multiplicar. A área é multiplicação. Eu vou usar vezes. Para calcular a área, eu preciso da base vezes a altura, que é 6. Então, minha área é igual a 60 centímetros. Acontece que, como eu usei duas medidas diferentes para multiplicar, a minha resposta não pode ser só centímetros, vão ser centímetros quadrado. Percebam que perímetro, a resposta é em centímetro, porque eu só somei. Eu considerei o todo aqui, somamos todos os lados. Perímetro é o contorno da figura. Isso é perímetro, eu estou contornando a minha figura. O meu polígono aqui, o meu retângulo. Isso é o perímetro. A área é essa parte toda aqui. Toda essa parte azul aqui. 60 centímetros quadrados. Vamos fazer uma atividade agora, para ver se compreendemos bem o conceito, tá bem? Lembrando que recém essa é a nossa primeira aula, certo? Vamos ter outras aulas ainda para aprender melhor, para entender um pouquinho mais este conceito matemático. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho duas figuras aqui, figura A e figura B. Figura A é um triângulo com 3 centímetros cada lado. A figura B é um quadrado com 2,5 centímetros
em cada lado. Para calcular o perímetro, lembra que o perímetro é como se fosse o contorno. Nós temos aqui um barbante, ó, podemos colocar em cima da figura, que vai representar o meu perímetro. Vocês podem fazer em casa com uma fita, um barbante, e colar sobre a figura, para você relembrar o que é perímetro. Calculando então o perímetro dessa figura. Vai ser 3 mais 3 mais 3. Quanto você encontrou aí? O perímetro dessa figura é 9. 9 o quê? Qual é a medida dessa figura? Qual a medida que foi usada aqui? Centímetro. Então, 9 centímetros. Então, 9 centímetros. Agora vamos considerar a próxima figura. Perímetro é igual à soma de todos os lados. 2,5 mais 2,5. Eu só tenho os dois lados com os dois valores aqui. O que vocês me dizem? Eu vou somar só esses dois lados? Só 2,5 mais 2,5? Mas perímetro não é a soma de todos os lados? Essa figura é um quadrado, então ela tem 4 lados. Se este lado aqui mede 2,5 centímetros, quanto mede este de cima? Se eles são paralelos, eles são iguais, também mede 2,5 centímetros. Mede 2,5. E esse? Também mede 2,5 centímetros. Então, nós vamos somar 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. O perímetro vai ser 10. 2,5 mais 2,5 é igual a 5. 5 mais 5, 10 centímetros. Certo, pessoal? Agora, diferentemente, a área, ó, a minha resposta vai ser centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Porque eu vou usar duas medidas diferentes para multiplicar. Então, eu preciso acrescentar esse 2 aqui em cima, que significa quadrado. Eu tenho aqui um polígono, que é um retângulo, que tem de base 2 centímetros e de altura 4 centímetros. Usando essa regra que está aqui, ó, a área, esse A, tá vendo a flechinha aqui? Área é igual a base vezes altura, que nem nós temos aqui, olhe. Então, eu vou colocar área é igual a base. Qual é a minha base? É o 2. Vezes a minha altura, qual é? 4. Muito bem. A área é igual a 8 centímetros. O que está faltando? Quadrados. Próximo retângulo aqui, base 7, altura 2. Vou dar um tempinho para você fazer aí. Utilizando a regra, você teria área igual base vezes altura. Quanto você vai encontrar aí? Pronto? Podemos conferir? Conseguiu montar? Base 7 e altura 2. Quanto é 7 vezes 2? 14 centímetros quadrados. Muito bem. Este conteúdo é um conteúdo básico para fazermos outras atividades. Espero que vocês tenham gostado da explicação e qualquer dúvida, só chamar. Vocês têm que entender bem a diferença do perímetro e a área. Perímetro, soma de todos os lados, e a área, multiplicação. Base vezes altura. Certinho? Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Beijos!